Oi, maravilhosas! Olá, meus amores, esse é o meu primeiro vídeo oficial do canal aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, eu vou falar pra vocês nesse vídeo hoje o meu relato de queimadura. Sobre queimaduras de terceiro grau, quando eu tinha apenas 11 meses de vida. Eu vou remover aqui essa maquiagem que já tá saindo e aproveito e vou contar tudo pra vocês. Então já fica ligadinho nos próximos capítulos desse vídeo, hein? Vamos lá! Eu criei esse canal aqui mais ou menos no início desse ano agora. Só que eu estava com muito receio de seguir gravando, dos comentários que ia ter. E sempre as pessoas que chegariam a perguntar: ah, por que você é assim? Por que seu rosto é assim? Por que sua pele é assim? Porque as pessoas perguntam, né, sobre. Eu recebo muito isso na rua, assim, quando eu saio, as pessoas ficam olhando torto, outras dando risada. E essas pessoas não sabem que não é um querer da pessoa passar por um acidente, ter alguma coisa que danifica ali o corpo, a pessoa já nascer com algum problema. As pessoas não se importam com isso, elas só querem fazer o bullying dela e elas se sentirem bem em mangar das pessoas. Então vou fazer esse vídeo aqui explicativo pra mostrar um pouco pra vocês que vão chegar aqui e, se possível, me acompanhar nessa nova jornada aí de destravamento, porque isso tá sendo um destravar na minha vida. Chegar aqui e contar pra tanta gente, eu tô gelada. Mas vamos lá, eu vou começar do início, né, quando tudo aconteceu. Eu tinha apenas 11 meses de vida quando a minha mãe saiu com meu pai e resolveu me deixar com uma irmã minha que era mais velha. Mais velha quanto? Essa irmã minha só tinha 17 anos. E tinha outro irmão meu também em casa que era um pouco mais novo do que ela. Então minha mãe me deixou com esses dois irmãos e eles simplesmente saíram pra brincar. Que a gente morava em um sítio doado por uma pessoa, sabe? Doou pra gente morar porque a gente não tinha condição nenhuma de pagar aluguel, né? Meus pais não tinham condição nenhuma. Inclusive, eles saíram de casa e me deixaram com esses irmãos para poder ir pescar em um tanque, pegar aquele peixe e vender na cidade para poder comprar leite pra mim. E foi aí que aconteceu essa desgraça de eu chegar a me queimar. Então, a minha mãe e meu pai saíram pra esse tal tanque aí, só que já era à noite, porque o fazendeiro, que era o dono do tanque, não permitia que ninguém pescasse. E isso existe aí basicamente no mundo todo. Tem várias fazendas que já tem logo no início ali da fazenda, uma plaquinha com o nome "É proibido pescar e caçar". E também eu não sabia, mas isso sempre existiu. E era proibido pescar nesse lugar. Aí eles foram pescar lá à noite, basicamente estavam roubando o tanque desse cara aí, desse homem, desse fazendeiro, pra poder conseguir um dinheiro ali pra comprar o meu leite. Então eles me deixaram com a minha irmã e foram. Só que a minha mãe falou que desde o início de quando ela saiu, ela já tava com um pressentimento ruim, que algo ia acontecer. Mas ela achou que pra ela, esse algo que ia acontecer seria lá na pescaria e não em casa. Então eles foram pescar e quando ficou, né, lá o tempo de pescar e tudo, e ela sempre com o pressentimento ruim de querer vir voltar pra casa. E meu pai começou a brigar com ela lá no tanque, ela me contando, sabe? Ela contaria bem melhor essa história pra vocês, mas infelizmente ela não tá mais entre nós. Aí passou o tempo e mesmo assim ela resolveu ficar porque naquele momento seria o único jeito dela conseguir o dinheiro pra poder estar comprando meu leite. Eu nunca cheguei a mamar. Ela falou que não tinha problema algum, que ela tinha leite suficiente, mas quando colocava o peito na minha boca eu fazia ânsia de vômito, como se fosse vomitar. Aí pronto, teria que ser leite mesmo. Tinha que comprar leite de gado porque não tinha como comprar leite em pó, que era mais caro do que o de gado. Então ela precisou sair com ele pra poder roubar o tanque desse homem, que tinha que pegar ali os peixes que estavam dentro, que é colocado pelos donos da fazenda, pra crescer, né, pra quando chega essa época de... aquela época que só come peixe, que eu esqueci o nome. Eles criam nesses tanques deles próprios, pra porque quando chegar essa época, pra eles poderem pescar ali entre eles, mandar as pessoas que trabalham pra eles pegar, pra que aí os empregados possam preparar. Aí a mãe ficou com um pressentimento ruim sobre isso. E acabou que ficou lá na pescaria, mesmo com meu pai enjoando, dizendo que era coisa dela, porque ela não queria ir. E quando voltou pra casa, eu já não tava mais em casa. Já tinha acontecido toda a tragédia. Lá em casa não tinha energia, como eu falei, vocês moravam num sítio. Mas lá nessa época eu não sei o que acontecia, mas não tinha energia lá nesse sítio. Então a gente usava candeeiro. Se você nunca viu um candeeiro, vou ver se eu acho uma fotinha de um pra deixar aqui. E esse candeeiro foi colocado próximo a uma mesa, próximo não, né? Estava em cima de uma mesa e o meu berço, um berçozinho que a minha mãe tinha ganhado pra mim, eles colocaram próximo dessa mesa pra que ficasse claro na hora de eu dormir à noite. Pra que não ficasse no escuro. Aí como ela não tava em casa, a minha irmã deixou bem mais próximo ainda, pra que ela pudesse sair com meu irmão pra brincar e que eu ficasse ali no claro. Se eu acordasse, eu não choraria, né, na mente dela.
Só que essa mesa tinha uma toalha nela forrada, não tava sem a toalha. Se tivesse sem a toalha, isso não teria acontecido. A mesa tava com a toalha e relatos diz que não tem como explicar certinho se foi realmente isso que aconteceu, porque ninguém viu, também não tinha câmera no local, que nem energia tinha. Disseram que eu puxei a toalha da mesa, porque não teria outra forma de ter derrubado o candeeiro lá em cima, dentro do meu berço. Disseram que eu puxei ali a toalha da mesa para que o candeeiro, então, caísse ali dentro do berço. E assim viesse pegar fogo em tudo. A minha irmã só conseguiu ver esse fogo. Tinha uma árvore na frente da casa, onde ficavam as galinhas, que minha mãe criava, umas galinhazinhas, que pegava de algumas pessoas que davam pra ela, gente. Por isso que seria bem melhor se ela estivesse aqui pra poder explicar pra vocês certinho. Porque como eu só tinha 11 meses, eu não sei bem como foi a história. Só sei algumas coisas que ela me contou. Então, minha irmã tava brincando lá na frente com meu irmão, nesse tal galinheiro aí, que era uma árvore. E ela só viu que tava pegando fogo no berço quando começou a sair aquela fumaça preta dentro de casa. Porque tava queimando o berço, tava me queimando, tava queimando o colchão e gerou toda aquela fumaceira lá. Aí, ela saiu correndo e disse que pegou um balde de água e jogou em mim. Chegou, fiquei como aquelas coisas quentes que tira do forno, saindo aquela fumacinha. Aí foi chorando lá, diz ela que tava chorando, foi chamar a vizinha. A vizinha veio com um pote de manteiga daqueles de 1 quilo. Essa mulher ainda, ela mora aqui, bem próximo da gente, num local aqui da nossa cidade. E ela também já chegou a me contar essa história, junto com a minha mãe, já tem muitos anos isso também. Quando ela me contou, eu era adolescente ainda, tinha uns 15 anos. Hoje eu já tenho 28, então já tem bastante tempo. Aí, depois disso, que ela passou essa manteiga em mim, já tinha chamado, né, o carro lá para poder levar pro hospital. Só que minha mãe, enquanto isso, ainda tava lá no tanque, sem saber de nada que tava acontecendo. Só tava com pressentimento ruim, mas não tinha como ela imaginar que seria eu que tava sendo queimada em casa. E passou o tempo, e quando minha mãe veio chegar em casa, eu acho que já era mais de 10 horas da noite, se eu não me engano, foi assim que ela me contou, já era mais de 10 horas da noite. Quando ela conseguiu voltar pra casa, né, porque eles iam de pé, não tinha transporte algum pra poder levar eles. E pra roubar um tanque, não tinha outro jeito. Eles voltaram aí por volta de 10 horas da noite e quando chegou em casa já estava tudo fechado. Diz que meus 2 irmãos que estavam comigo estavam na casa dessa mulher que conseguiu o carro para me levar para o hospital. Aí a mulher foi e o menino ficou lá junto com os outros filhos dessa mulher e com o esposo dela. Aí minha irmã disse que tinha explicado para minha mãe o que tinha acontecido e minha mãe foi para o hospital com algumas roupas minhas para poder ficar lá internada comigo. Eu fiquei internada num hospital de Aracaju, Sergipe, que é uma cidade vizinha daqui da minha. Eu fiquei internada no hospital João Alves Filhos. Eu não sei se esse hospital ainda existe lá na cidade de Aracaju, porque tem muitos anos que eu fui lá. E eu passei 3 meses dentro desse hospital. Minha mãe ficou doente junto comigo. Eu já estava doente por conta da queimadura. Basicamente, a mãe falou que eu estava totalmente podre, a carne totalmente podre, todas essas partes que é queimada do meu corpo, das minhas pernas, da minha barriga, isso estava totalmente podre. Eu estava totalmente enrolada, igual aquelas múmias de desenho, toda enrolada. E disse que quando tirava aquilo, eram os médicos com aquela máscara para conseguir respirar, porque ninguém conseguia respirar direito lá. E minha mãe ficava mesmo assim. Então só uma mãe na hora dessa para conseguir aguentar uma coisa dessa. Ai, gente. Foram tantos os apertos que ela me contou que passou dentro desse hospital. Em relação à refeição, sobre família. As famílias acusaram ela de ela ter fugido do hospital com outro homem. Porque como demorou 3 meses, né, lá dentro do hospital fechado, ninguém ia visitar, ninguém podia visitar porque eu estava numa ala fechada. Não tinha vez que nem ela mesmo podia ficar comigo, que eu simplesmente ali, como se ela não tivesse saído do corpo e tinha que levar aquele negócio de choque, eu não sei qual é o nome daquilo. E também eu não sei explicar muito bem tudo o que aconteceu, por eu ter sido muito nova quando eu me queimei, então eu não sei explicar muito bem, só sei algumas coisas que ela me contou. Então eu vou tentar ficar encaixando aqui uma coisa na outra, para que vocês consigam entender melhor sobre isso. E como eu tava dizendo, acabou levando-se aí 3 meses para que ela conseguisse uma alta e assim me levasse para casa. Em casa foi mais perrengue ainda por a gente já ter muita necessidade antes com algumas coisas dentro de casa. Também teria na parte de comprar remédios agora para que ela conseguisse, né, cicatrizar todas essas queimaduras que ficaram em aberto. Os médicos falaram para ela que ela teria que me deixar sempre com aqueles paninhos enrolados, porque senão alguma mosca, algum mosquito poderia morder ou posar ovinhos e infeccionar tudo e eu acabaria morrendo. E que isso gerou mais conflito ainda pra ela. Só que a minha avó, nesse tempo, ainda era viva, que é a mãe dela. E sempre aquelas pessoas de roça, né? Aquelas senhoras de roça. Aí pegava e fazia aqueles remédios do mato, que eu não faço ideia como é o nome. Remédio do mato pra cicatrizar as feridas.
que eu não sei também como é que isso acontece. Só sei que pegava aqueles remédios, aí fazia uns chás no fogo. E minha mãe falou que ficava topando em cima das minhas feridas, assim, nessas partes queimadas, com um paninho. Pra que aquele remédio ficasse fixado na pele. E esse meio termo em colocar esses remédios na pele, todo esse processo de pegar essas coisas no mato e colocar, era sempre minha avó que ajudava a minha mãe. Os meus familiares não estavam nem aí pra isso. Somente ali minha mãe e minha avó que realmente se preocupavam comigo. Infelizmente, eu não cheguei a conhecer minha avó. Quando eu já tinha mais entendimento, ela já tinha falecido. E eu não cheguei a conhecer nenhum dos meus avós. Nem essa que me ajudou com as queimaduras. E nem os outros avós que eu passei do meu pai. Ai, meu Deus, como eu queria que minha mãe tivesse aqui pra me ajudar. Sendo que ela choraria também. Mas então, aí o sofrimento da minha mãe, eu acho que nesse meio termo de tempo de eu ter me queimado, quem mais sofreu ali, ainda eu acho que não fui eu. Porque se eu tivesse me queimado agora, do jeito que eu tô já grande, eu teria morrido, simplesmente. Já teria me queimado, eu já teria morrido. Porque uma coisinha que cai ali do fogão, na mão dele, que eu me queimo com alguma coisa, já é uma dor imensa. Imagina ter que queimar o corpo todinho, com fogo, fogo mesmo, o fogo ali queimando seu corpo. Então, se fosse hoje em dia, eu teria morrido. Quem sofreu nesse tempo aí de eu ter me queimado foi mais a minha mãe. De ter passado tudo que ela passou pra conseguir me alimentar. E no final das contas, a filha dela fica toda queimada. E outra parte mais sofrida também pra minha mãe foi que depois de acontecer tudo isso, eu só tinha apenas 11 meses. A gente passou 3 meses no hospital. Isso quer dizer que eu fiz 1 ano lá, internada dentro do hospital. Eu saí de lá com 1 ano e 1 mês. Né, pra ser 3 meses que eu passei. 1 ano e 1 mês. Não, 1 ano e 2 meses foi eu passei. Eu saí de lá com 1 ano e 2 meses já. Aí levou todo o processo de cicatrização em casa com as folhas que a minha avó pegava no mato. Que aí minha mãe não me falou essa parte, quanto tempo durou. E se ela me falou, eu não lembro. Eu não lembro quanto tempo passou e eu não lembro também se ela falou. Mas aí levou um bom tempo, eu creio que tenha levado um bom tempo pra que isso tenha tudo cicatrizado, porque é bastante marcação no corpo de queimadura. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Não dá pra mostrar tudo, né, exatamente tudo, mas eu vou mostrar a maioria como foi que ficou. A primeira parte dolorida já foi essa, de ter queimado e ter passado esse tempo todo no hospital. E ter saído do hospital e ter passado esse outro processo enorme pra conseguir cicatrizar isso. Ela falou que os médicos falou que ela teria que voltar com 8 dias, se eu não me engano. Ela teria que voltar lá pra eles poderem fazer um check-up e ver como é que tava indo o tratamento em casa. Só que ela não voltou mais com medo que eu ficasse lá internada novamente e que eu morresse lá internada. Porque eles só queriam me manter com aquele negócio enrolado, que não podia ficar aberto, porque é um hospital, né? Ela não teve mais coragem de voltar lá e também ninguém procurou ela pra isso. E pronto, ficou como um caso esquecido. Se não tivesse sido minha avó pra pegar esses matos lá, de fazer esses remédios pra poder secar, obviamente eu teria falecido realmente com algum tipo de infecção. Passando tudo isso e essas queimaduras todas ter cicatrizado, vem outra parte ruim. Eu já tinha, eu acho que eram uns 2 aninhos, ou ainda ia fazer 2 aninhos, quando a parte da cozinha dessa casa, que era uma casa bem velhinha que tinha lá no sítio, que a pessoa tinha dado pra gente poder ficar morando lá, porque não tinha condição de pagar aluguel. A cozinha dessa casa, minha mãe tinha colocado uma caminha pra ficar próximo a uma janela que tinha na cozinha. Ela me falou assim, desse jeito, tá? É o mesmo jeito que eu tô passando pra vocês, só o que ela me falou. Que eu mesmo não lembro de nada, muito pequena. Tinha colocado a cama lá próximo dessa janela. E ela tava normalmente barrendo lá na frente as folhas que caem da árvore, onde era o galinheiro da minha irmã ficou quando eu me queimei. Quando de repente escutei aquele barulho imenso. A cozinha da casa caiu em cima da cama onde eu tava dormindo. A mãe falou que foi mais outro momento de desespero. E achou que agora realmente que eu teria morrido ali. Porque caiu exatamente toda a cozinha ali em cima da casa. Ou da cama onde eu tava. Ai, gente, eu não sei explicar bem o que foi que aconteceu. Mas como se... Eu não sei também o nome desses negócios que segura os telhados. Esses negócios mais grossos aí que segura as telhas em cima. Eu sei que uma parte dessa, minha mãe falou que ficou presa no local da cama. E que sustentou todo o resto das telhas que caiu. Bateu pouquíssimas coisas em mim. E que eu não sofri mais nada com isso. Não tinha tido nenhum tipo de arranhão, só algumas coisas que eu tinha batido e eu com um assustamento do barulho todo que caiu lá em cima, fiquei chorando horrorosamente, parecendo que tinha se quebrado toda.
Meu Deus do céu. O nível de preocupação que a minha mãe teve comigo foi surreal, tudo que ela passou. Que é uma coisa que a gente não deseja pra mãe de ninguém. E as pessoas agem como se a gente que tem as deficiências no corpo tivesse escolhido isso. Por isso que eles fazem bullying, fazem mancação, fazem piadinha. Mas não, ninguém escolhe se queimar e ser mangada pro resto da vida. Ou ninguém escolhe ter algum outro tipo de deficiência e ser mangada pro resto da vida. Tem pessoas que já nascem com algumas manchas no corpo, que não são de queimadura, mas são alguma escuro, ou alguma pele escura, ou algo claro demais. E as pessoas já viram ali motivo de piadinha na boca delas. Sendo que as pessoas não escolhem isso pra vida. Aí teve mais esse momento de correria na vida da minha mãe, de essa cozinha ter caído em cima de mim. Mas que graças a Deus eu recebi um livramento, como já tinha recebido a primeira vez. Um livramento. Me queimei, mas não morri. E agora essa cozinha chega a cair em cima de mim, novamente, aí, preocupando minha mãe de novo. E a gente teve que sair da casa porque ela ficou destruída, não tinha mais fundo. Só tinha a entradinha da frente e essa entradinha do fundo, que era uma casa bem pequena. Minha mãe falou... Aí já não tinha mais pra onde ir. Então a gente foi morar em um barraco de plástico na beira da pista, que fica bem próximo daqui onde eu moro também. Qualquer dia eu mostro pra vocês qual é o local exato. Fica bem pertinho, é só subir aqui na pista onde eu moro, que já passa ali pelo local onde eu morei. Em um barraco de plástico, totalmente de plástico. Com terra no chão, nada de piso, só terra. Você barria dentro de casa, só tinha pedras. Esse vídeo tá sendo mais na base de um explicativo. Não é tão explicativo, porque eu não sei todos os detalhes do que aconteceu quando eu me queimei, certinho, todos os passo a passos de tudo. Só quem saberia contar seria minha mãe, pra vocês. Aí sim, ela contaria perfeitamente ali como foi que tudo aconteceu, que ela sabe o passo a passo que ela passou. Eu só sei algumas coisas que ela me contou, e também já tem coisa que ela me contou que eu não lembro mais certinho como é, então eu falando aqui pra vocês, vai embananar tudo. É mais um explicativo mesmo, vou mostrar pra vocês agora como foi que ficou meu corpo depois de 27 anos de ter sido queimada. 27 anos e 3 meses, né? Porque eu tinha 11 meses e agora eu tenho 28 anos e alguns meses. Então já tenho 27 anos e alguns meses também que eu estou com meu corpo assim, queimado. Não sei se tem algum tratamento pra isso, mas eu tô buscando um tratamento aqui pra boca, que ficou assim, puxada pra baixo. E isso é muito feio. Mas eu tento me acostumar e não ficar tão focada nisso, porque vida que segue, né, gente? O importante é estar aqui, estar viva, com saúde. Eu tenho 2 príncipes, sou casada com um maravilhoso, então tá tudo bem, graças a Deus. E agradeço demais a minha mãe por tudo que ela fez por mim. É uma pena ela não ter aqui hoje. Pra poder estar me ajudando com essa história. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como a gente vivia antigamente. Como a gente sempre, eu nasci e fui criada aqui em Floripa e ela também. Então, basicamente, todas as histórias de sofrência foi gerado aqui nessa cidade. Então, vou mostrar pra vocês agora como foi que ficou meu corpo após todo esse rebuliço de queimadura. Esse braço ele é colado aí a pelezinha, aí ele não levanta. E esse outro levanta totalmente. Essa perna é a que mais queimou do lado que eu estava deitada também, que esse é o mesmo lado. Já a outra não tem tanta queimadura quanto a outra. Eu espero muito ter explicado de alguma forma pra vocês. Eu acho que não ficou tão claro quanto eu pensei que ficaria, mas já dá pra entender mais ou menos como foi que aconteceu. Éramos uma família bem necessitada e não tínhamos condições. Por isso que ela teve que fazer isso, de chegar, invadir, né, basicamente ali o terreno de alguém, que era a fazenda do cara, pra poder pescar e vender aqueles tais peixes pra poder comprar o meu leite. Passamos muito tempo assim, desse jeito, mesmo depois de eu já ter ali cicatrizado totalmente as queimaduras. Vivemos quase basicamente nossa vida toda assim. E graças a Deus, a minha vida tá melhor agora, depois da adolescência e depois do casamento. Eu já tenho 28 anos, então já passou a adolescência aí faz um tempo. Mas eu ainda me considero muito nova e vou melhorar todos os aspectos do meu corpo.
Enquanto isso, eu conto com vocês me acompanhando aqui nesse cantinho e mostrar tudo pra vocês. Atualmente tô morando na obra com meus 2 filhos e meu esposo. O único lugar que tá mais bonitinho aqui é o quarto dos meninos, por isso que eu tô aqui gravando pra vocês. Tá tudo clarinho, mais clean, mas o resto da casa está totalmente em obra. Eu quero compartilhar tudo com vocês desse vídeo pra frente. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse relato aí de queimaduras. Elas são queimaduras de 3º grau, que afetou bastante o meu corpo. E quando eu era magrinha, né, antes das gravidez, eles eram mais justinhos. Agora, depois da gravidez, que esticou bastante a minha pele, estou tentando recuperar ainda. Porque teve uma bem recente, que é a de Cauêzinho, ele só tem 2 anos. Nesse meio tempo, eu meio que tive aí uma depressão após a perda da minha mãe, que só tem 3 anos, que ela faleceu. E meu corpo desandou totalmente. Eu não tive mais regra de nada e deu uma desandada. Mas o vídeo não é sobre isso, é só sobre o relato da queimadura mesmo. Então eu espero muito que vocês me acompanhem aqui nos próximos vídeos. E na organização geral dessa casa, eu quero deixar muito bonito e dar o melhor para os meus filhos. Que infelizmente a minha mãe, mesmo lutando, não conseguiu dar pra mim nem para meus irmãos. Então eu quero fazer tudo e mais um pouco que ela não conseguiu fazer para meus irmãos, voltado para meus filhos, e que eles nunca precisem fazer isso, deixar nem o filho dele e nada disso, para que saia e deixe ali sozinho de casa, para que aconteça algum tipo de acidente doméstico. Um grande beijo e até o próximo vídeo.